Sala de debate. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Parque Hotel Morotim. O local ideal para seu evento. E Espírito Santo, da construtora Jobim. Apartamentos de 1 e 2 dormitórios a 1 quadra do calçadão de Santa Maria. Claudemir Pereira. 12 horas 6 minutos, 28 graus e 7 décimos a temperatura ambiente. A sensação térmica é de 27 graus, exatamente como ontem. 24 de janeiro de 2019. O tempo e a temperatura no Sala de Debate é para KL Seguros, valor para o que é seu. O Sala tem o prestígio comercial de Sicredi. Invista na previdência privada do Sicredi e garanta um futuro tranquilo para você. Parque Hotel Morotim, o local ideal para seu evento. Espírito Santo, da construtora Jobim. Apartamentos de 1 e 2 dormitórios a 1 quadra do calçadão de Santa Maria. Na assistência técnica, o senhor Gabriel Serve Parado. Nesta quinta-feira, 24 de janeiro, comigo no estúdio já presente, essa insigne, ilustre, querida figura da Sociedade de Santa Maria da Boca do Monte e Alhures, Werner Rempel. Boa tarde. Boa tarde. Enquanto o Rui não chega. Boa tarde. Não chega. Boa tarde. Também está já entre nós, adentrou ao recinto, o nosso querido jurisconsulto, causídico, né, professor, nosso amigo, que é o que é mais importante, e figura também por demais ilustre da sociedade local, Dr. Giorgio Forgiarini. Muito obrigado pelas palavras. Começo bem 2019, né? Já terminou a lua de mel, Tia? Já terminou. Pensei que ainda tivesse na lua de mel. Não tem dinheiro para tanto. Eu tenho um assunto aqui que para mim é o mais importante da cidade, quer dizer, vamos colocar de forma diferente. É o assunto que está bombando em Santa Maria, pelo menos do que na minha bolha, vamos dizer assim, para não exagerar, que é a questão da Havan e suas supostas exigências para fechar negócio com a cidade. Mas eu vou pedir a licença dos senhores para aguardar o Rui, que, entre outras coisas, ele é do Sindilojas, que é a entidade que representa o setor empresarial do comércio. Então, acho que é mais adequado, porque ele tem informações que, quem sabe, podem contribuir para a discussão. Dito isto, o meu amigo Giorgio Forgiarini, que nem na lua de mel ele deixou de escrever os seus artigos para o Diário de Santa Maria, porque eu li, não sou demagogo como aquele que diz que recorta, guarda e tal, mas eu li. E algumas coisas eu até lembro. Por que raios o senhor, de novo, veio bater nessa tecla de que o Estado é pequeno? Porque eu combato mitos. Eu combato mentiras. Não, calma. Mito, nem todos. Não, mitos também. Ou quem se diz mito, né? Mito é aquilo que tem aparência de verdade, mas não é. É aquilo que tem um tom épico, é um tom fantasioso, mas é justamente isso, fantasioso. Mas de qualquer forma, vamos lá. Justo hoje eu estou sem o Diário de Santa Maria aqui, viu, Gabriel? Hoje eu estou sem o Diário de Santa Maria. Cadê a produção? Mas ele vai aparecer. Porque eu normalmente trago e hoje eu tive que dar umas recortadas, né? É que na verdade... Tá aqui. É que na verdade, Claudemir, eu desfaço as críticas à produção. Do que a gente está falando. Tamanho não é documento. E não é do que vocês estão pensando, não. Que ele escreveu aqui. Aliás, o senhor foi libidinoso nesse título aqui. Libidinoso é o que dizem a respeito do Estado, né?
Pode continuar, desculpa. Página 4 do Diário, para quem quiser ler. É que, na verdade, eu me deixei levar muitas vezes por esse argumento de que o Estado brasileiro é grande, é inchado. Me deixei muitas vezes. Só que num dado momento da minha vida, eu, como professor de Direito Administrativo, né, que é justamente o ramo do direito que estuda a administração pública, eu pensei, bom, vamos ver qual é o tamanho desse Estado, né? Vamos comparar, vamos medir, vamos verificar onde está o inchaço. E, na verdade, eu cheguei a uma conclusão absolutamente oposta. O Estado brasileiro ele é pequeno, o Estado brasileiro ele é minúsculo em relação, inclusive, a outros estados que se dizem liberais e que pregam o Estado mínimo. O Estado brasileiro ele tem proporcionalmente, em relação à população e também em relação ao PIB, um tamanho menor do que Estados Unidos, menor do que Itália, França, Inglaterra, menor do que Coreia, menor do que Japão e principalmente menor do que os países do norte da Europa, né? Mas é um Estado muito maior do que Gana, Zâmbia e outros países da África subsaariana. Então a gente chega à conclusão... geografia bem. A gente chega à conclusão de que o Estado ele é pequeno justamente onde há pobreza. E aí há que se discutir com relação a causas e efeitos. O país é pobre porque o Estado é pequeno ou o Estado é pequeno porque o país é pobre? De onde é que vem esse discurso de que o Estado tem que ser pequeno? De onde é que vem esse discurso de que o Estado brasileiro é paquidérmico, é grande? De onde é que vem? E qual é o objetivo desse discurso? Agora, muitos ouvintes aí podem estar vociferando, dizendo que eu vou lá, eu vejo um monte de gente, não sei o quê. Pode ser verdade. Eu coloco no próprio texto que o Estado brasileiro ele é ineficiente, sim. Por conta de uma cultura corporativista que nós temos, por conta de uma legislação que é intrincada, é burocrática, ela é fechada, e por conta, inclusive, de mecanismos de controle que acabam engessando a máquina pública muitas vezes. Mas esse é um tema que eu gostaria de debater com muita seriedade. Qual o tamanho real do Estado? Tem que privatizar alguma coisa? Tem que extinguir? Creio eu que sim, só que tem que ser pontual. Não basta chegar em época de campanha e dizer que eu vou extinguir 10 ministérios sem dizer quais. É por aí o negócio. O Luiz Fernando Rodrigues Alves resumiu o que eu penso, disse ele, acerca da peroração georgiana de há instantes. Viu como eu tô? Eu tenho que me esforçar com essa gente aqui. Você é um estatista, Werner? Eu, antes de responder a tua pergunta, preciso fazer algumas considerações sobre... Não é considerações, inclusive, é tentar acrescentar alguma coisa. Só para esclarecer aqui que o que eu lhe pensa não é o que o Jorge disse. Tá? Certo. É o que eu peguei só o final aqui da coisa. Depois eu trago a opinião inteira do Luiz Fernando Rodrigues Alves. Uma coisa... assim, que nós precisamos sempre ter em mente é que, de uma maneira geral, ou total, tudo é relativo. O Jorge falou assim, relacionar o tamanho do Estado ao PIB, às necessidades, etc e tal, etc e tal. Né? É óbvio, né? Tu não pode comparar o tamanho do Estado de um país absolutamente desenvolvido com o nosso. E também, já disse aqui outras vezes, né, em relação à questão do Estado e a pobreza, né, quer dizer, a ausência de Estado e a maior pobreza, que o Getúlio Vargas e o Roosevelt, mais ou menos na mesma época, antes do Keynes enunciar isso, descobriram... Para quem não sabe quem é o Keynes. Keynes é um dos papas do capitalismo. Né? Antes dele enunciar isso... Eles já descobriram na prática que só o Estado jogando pesado em investimentos que a economia começa a andar. Porque a iniciativa privada por si não faz isso. Elas têm que andar juntos. Então, evidentemente, por exemplo, no Brasil hoje, isso continua valendo. Se o Estado não jogar pesado em investimentos econômicos, e não fará, como o Posto Ipiranga, não fará em hipótese nenhuma. Os caras foram lá para vender tudo, lá em Davos, né? Então se vangloriando, se achando os boçais ainda, né? Aí já respondo um pouco a minha pergunta, a tua pergunta.
nós não sairemos da crise. Ou seja, Estado, tamanho do Estado e pobreza tem a ver. Eu sempre digo o seguinte, doutor Jorge, assim, o tamanho do Estado não é se ele é máximo ou se ele é mínimo. O Estado tem que ser o Estado necessário para cada circunstância histórica, né? Eu acho que não dá para dizer o tamanho do Estado ideal é tantos por cento. Não existe isso, né? E acho realmente que o Estado ele existe para os cidadãos, para prover os cidadãos das suas necessidades. E na medida que não fizer isso, né, ele tem que prover o quê? O Estado tem que ser o Estado do capital financeiro? É esse o Estado que tem que ser? Eu concordo em gênero, número e grau, Dr. Werner. E quando a gente fala em Estado necessário, a gente tem que entender que há uma certa subjetividade, né? O que é necessário, o que não é, o que cabe ao Estado, o que não cabe. Há que se discutir, inclusive, qual é o papel do Estado hoje em dia. Hoje em dia tem muito mais necessidades do que haviam antes e existem algumas necessidades que haviam antes que hoje não são mais precisas, mas enfim. Só que eu não vejo essa discussão, eu não vejo esse debate de uma maneira séria por parte de quem se candidata a qualquer tipo de cargo eletivo. Simplesmente chegam lá e dizem, eu vou privatizar, eu vou diminuir, eu vou fazer isso e ponto. Sem especificar o quê, sem especificar como, sem especificar antes, nada. Então eu vejo como um debate muito vazio e muito leviano, inclusive. Vamos fazer uma concessão aqui para o nosso amigo Rui, que está chegando. Vamos arrumar um microfone digno da altura moral. Bom dia! Da altura moral dele. E agora sim, agora só vai falar em alto, bom tom para o mundo. Mas que maravilha! Bom dia! Essa é uma condescendência do homem gentil que eu sou, desejando bom dia quando gostaria de dizer boa tarde. Eu também, mas vamos fazer o quê? Eu vinha assistindo já o debate de vocês. Que maravilha! E hoje eu vou concordar plenamente com meu amigo Então Jorge. vamos embora. Acabou o programa. Deu. Não, Acabou. a gente concorda com muita frequência. Não, para, nem tanto, mas eu concordo. Tem alguns pontos, tem algumas situações pontuais que o Estado precisa diminuir, mas de uma maneira geral, nós temos uma má alocação dos serviços públicos, concordo? Eu não sei te dizer exatamente quanto falta, mas eu acho que nós temos alguns lugares que tem muita gente e lugares que deveriam ter que não tem ninguém. Então nós estamos usando mal os recursos públicos. Essa é uma verdade. Agora, nós não podemos generalizar e dizer que o Estado é imenso. Isso é um absurdo. Concordo contigo, viu? Que bonito. Olha aqui, ó, eu vou tentar levar essa discussão um pouquinho adiante com a licença do Werner. Não sei se ele quer fazer mais uma observação pontual acerca disso. O assunto é Estado ainda. Por exemplo, assim, ó, quando o Brasil, a partir da Revolução de 30, deixou de ser um Estado, um país agrário exportador, para começar a se industrializar, na época, o governo de Getúlio Vargas fez uma opção de construir as siderurgias, a eletricidade, a questão da energia de uma maneira geral, petróleo, Petrobras, etc. E tal. Essa foi uma opção que foi tomada no Brasil, que custou caro aos nossos antepassados, porque para construir isto, para fazer com que a iniciativa privada nacional pudesse florescer, os nossos antepassados passaram por problemas. Sim. Porque não se jogou esses recursos no bem-estar da população. Mas se construiu isso para que o país desse o salto. Ou seja, nós precisamos, inclusive, na área da siderurgia, etc. e tal, não é ruim ter Estado presente. Claro que não. Por que não é ruim? Porque desta forma se produz matéria-prima barata para a iniciativa privada nacional. E os caras caíram no canto da sereia, entendeu? Porque tem que tirar o Estado, porque não sei o que. Se ferraram. Concordo contigo. Concordo plenamente. Ou melhor, ferraram-se. Ferramo-nos. Ou melhor, ferramo-nos. Hoje eu vi porque nós somos prejudicados com isso. Eu li em algum lugar, mas li com certeza, que o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão,
após ter recebido, ainda chegando na questão do Estado, isso aí é outro assunto, Werner, ainda sobre a questão do Tem um Estado. assunto para sugerir hoje também. Sim, temos a Havan, tá, uma coisa tá pegando eu fogo. sei, eu vi. Não é apenas esse. Não, tudo bem. Que tá pegando fogo? Não. Ah, sugerir. tem muita coisa pegando Mas fogo. hoje eu ouvi que o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, e que ninguém se iluda, ele manda, se não manda, mandará, é muito. Meu Deus. Não, eu vou explicar uma coisa histórica que as pessoas mais jovens, talvez, e que não tenham estudado história, porque alguns mais jovens que tenham estudado história talvez saibam disso. Depois de ter recebido uma delegação dos Correios, de funcionários dos Correios, não sei o quê, alguma representação dos Correios, disse que a privatização dos Correios está descartada. Eu não estou discutindo o mérito, se tem que privatizar ou não tem que privatizar. O que eu quero discutir é outra coisa. Os militares, com todos os defeitos, aqueles que eu pelo menos coloco, eles tiveram uma postura em relação ao mundo que destoa muito do posto de Ipiranga, para pegar a expressão presidencial Não adotada. quer lembrar quem é o posto de Ipiranga para os ouvintes que não ouviram? É o ministro da Economia, o ministro das Finanças dos Estados Unidos, quer dizer, do Brasil, o Paulo Guedes. Estados Unidos e Brasil. Deus. Os militares, de uma forma geral, e eu penso eu imagino que o Mourão, pelas manifestações que ele tem feito, ele pensa do mesmo forma, eles são, antes de tudo, Rui, nacionalistas. Sim. Não é de graça o acordo Brasil-Alemanha nuclear, 1974. Não é de graça o escanteamento dos Estados, as 200 mil, que é uma coisa muito retórica, mas elas tinham o seu significado, mais do que retórico. Então, se alguém acha que endeusar A ou B vai facilitar, vai complicar. Mas, tirando isso, o que é mesmo que tu queria sugerir, meu amigo? Nessa semana houve uma matéria do Diário que falava em patrimônio histórico em Santa Maria. Acho que um bom assunto para conversar também. Muito bem. Deixa eu só dizer aqui que a participação do ouvinte no Sala de Debate é para o consórcio Spengler. O sonho é seu, a segurança é nossa. Você participa através do WhatsApp pelo número 99203-6874. 99203-6874. Antes de mais nada, eu quero me penitenciar com o Luiz Fernando Rodrigues Alves. Quando eu disse aqui, eu só li no final aqui, essa coisa do celular, o cara só pega o finalzinho e acha que leu tudo. Né? Quando eu disse que ele coadunava-se com a opinião do Giorgio Forgianini, eu me equivoquei. Quando ele disse resumiu o que penso, na verdade ele está se referindo a uma frase anterior que ele escreveu aqui, que é o seguinte, entre aspas isso, o Estado brasileiro é um monstro de 4 patas, perdulário, ineficiente, corrupto e opressor. Quem disse isso foi o Arnaldo Boechat, da TV... Arnaldo? Ricardo, não é Ricardo? Bom, é o Boechat, da Bandeirantes. Não, é com isso que resume o que pensa o Luciano. Eu concordo com todos esses adjetivos utilizados. É ineficiente, como é que é, perdulário, só que ele não é grande. Corrupto e opressor. Muitas vezes ele é perdulário justamente por ser pequeno, porque nós temos poucos órgãos de controle e de fiscalização. Nós temos muito poucos órgãos de controle e fiscalização. Por isso que ele é perdulário e ele é corrupto. Muito bem. Muda aqui o rumo da prosa, vem para uma questão local. Eu não quero entrar na questão da van, nem essa aí, porque essa demanda mais tempo. Então eu quero, com todo o respeito aos nossos ouvintes, ir para o varejo aqui, porque tem uma coisa aqui muito interessante, que foi trazida até antes do programa, pelo Sérgio Antônio Pivetta, como sugestão de pauta, e que é uma questão bem citadina. O Sérgio Antônio Pivetta falando, o que o poder público pode ou deve fazer, e aqui temos a experiência do Werner na gestão pública, que pode ajudar a, quem sabe, destrinchar esse assunto, o que o poder público pode ou deve fazer quanto à utilização de passeio público e vias públicas, as quais estão sendo utilizadas para uso particular, como oficinas de chapeamento, mecânicas, sucatas, que depositam na rua veículos desmontados sem sinaleira, que ficam ali por meses,
Outros ainda deixam o veículo de sucata estacionado por anos na via pública, atrapalhando o trânsito por muitas vezes. Eu queria ampliar isso. Eu não sei de fato concreto nenhum desses aí, viu, Sérgio Pivetta? Mas eu acredito em você. Acredito que seja isso, porque proliferam na cidade, Werner, Giorgio e Rui, que se não viram, eu vos informo, estacionamentos privativos em locais que deveriam ser públicos. Falo de calçadas, sobretudo. Né? Eu não conheço nenhuma sucata na região urbana, mas deve ter. Se ele está dizendo, é que deve ter. Como é que se administra isso? Como é que se gera essa questão? Só com multa, se nós não temos nem fiscais de trânsito em número suficiente? Tanto que lá no bairro nosso, lá que é presidente, lá o Jorge, só muda o número de carros mal estacionados ali naquela esquina. Olha só, é justamente o que eu mencionava. O que falta no Brasil, e também falta para Santa Maria, são órgãos de controle. Controle de trânsito, controle de movimentação financeira, que agora inclusive querem retirar do COAF essa atividade de fiscalização, né? Controle de rodovias. Controle. O que falta no Brasil é controle. O que falta é fiscalização. Nós temos Receita Federal, polícia, principalmente polícia rodoviária federal, que é muito mais importante para a segurança pública do que a gente imagina. E também fiscalização quanto à utilização do espaço público. Eu me lembro de uma época em que o Dr. Werner, inclusive, era vice-prefeito, em que não havia, por exemplo, carros de som em Santa Maria. Não havia gente distribuindo panfleto nas ruas de Santa Maria, porque era proibido e porque tinha uma atividade de fiscalização. Hoje não tem. Hoje a gente vai ali no calçadão, é uma mixórdia, né? É uma bagunça, uma esculhambação. Todo mundo coloca manequim, coloca carro de alto-falante no meio da rua, na calçada, impedindo o transeunte, aquela barulheira infernal. É uma bagunça. Por quê? Porque não tem fiscalização. Ah, mas não tem recurso. Desculpa. Não. É muito pouco investimento para ter um resultado muito bom em ordem pública, em agradabilidade e acessibilidade e tudo mais. O que falta é controle. E sim, tem oficinas lá perto do meu escritório que colocam os carros todos ali na rua e que fica ali por semanas. A fio, aquele carro lá, juntando tudo que é tipo de... É o que ele refere. Pois é. O que falta? Falta a fiscalização. E o que falta para ter fiscalização? Vontade política, só isso. O OLI, órgãos fiscalizadores existem, mas são ineficientes. E quando fiscalizam, corrompem-se. Fala, Werner. Não. O Werner Não. é como aquelas assembleias estudantis das quais nós participávamos, que levantavam o braço. Me Se inscreveu. Não foi uma questão de ordem. Questão de ordem é noutro recinto. O espaço público, como o próprio nome diz, é público. E se ele é público, ele pertence para todos. Ele não deve ser privatizado por alguns. Né? Quer dizer, essa é uma noção. Por exemplo, quando foi votado na Câmara de Vereadores, numa legislatura bem lá atrás, sobre a extensão do camelódromo para a segunda quadra da Rio Branco, o único voto contrário fui eu, com o argumento de que aquele espaço era de todos os santamarenses. E que se fosse para cedê-lo, deveria haver uma seleção entre todos os santamarenses e não entre alguns. Né? Porque tem a noção de que o espaço público ele não é privado, ele é público. Agora, eu acho que o poder público municipal ele não pode ser reativo. Muitas vezes ele é reativo, e tão somente reativo, exatamente porque o Estado municipal é muito pequeno. Né? Agora, eu acho que o poder público municipal deveria mapear todas essas situações em Santa Maria e fazer um cronograma para abordar cada uma dessas questões e dizer assim: meu amigo, eu sei aqui tua situação é difícil, eu sei que tu está tentando trabalhar, gerar renda para a cidade, gerar empregos, mas essa situação está irregular. Então o senhor tem tanto tempo para resolver isso. Aí eu vou voltar aqui, se o senhor não resolver, o senhor vai ser multado. Né? Não é sair na caneta direta, não tentar adianta. ser mais educativo, né? Porque nós também não queremos piorar a situação de todos nós. Então acho que isso pode ser resolvido, né? E pode ser resolvido inclusive com a estrutura que nós temos hoje, mas tem que mapear primeiro. Né? Sem mapear não tem jeito. Agora tem algumas outras situações que todas as cidades turísticas do mundo, e a nossa cidade se pretende turística, pretende ser turística um dia, né?
É a questão, por exemplo, de sentar na calçada para tomar um chopp, etc. E tal. Essa é uma situação um pouco diferente, num determinado horário do dia, etc. E tal, que nós temos. Tudo tem exceções. Isso tudo tem que ser, digamos assim, relativizado. Tem que ser regrado, né? Tem que botar tudo no papel, né? E aí seguir. Agora, esse negócio de turístico, assim, quando a gente viaja um pouquinho, eu até tive a oportunidade agora. Porque aí tu vai dizer que o restaurante tal, o bar tal, privatizou o espaço público. Não, é uma concessão que a população está fazendo para o seu lazer. É diferente. Mas aí é o seguinte, eu disse assim, eu fiz, meu Deus do céu, Santa Maria quer ter turista. Se tu chegar nós que somos daqui, viu? Se tu chegar numa esquina e pá, onde é que será que é a Rua Daut? Vou dar um exemplo aqui, de uma rua que eu sei onde que é. Mas se eu chegar ali na esquina do centro da cidade, meu Deus, como é que eu vou explicar para o Gabriel, que chegou de São Pedro do Sul ontem, onde é que é a Rua Daut? Por quê? Porque eu posso explicar, olha, tu vai lá, desce, passa a segunda, terceira sinaleira, sei lá o que lá, aí tu dobra à direita e tu encontra a Rua Daut, ou dobra à esquerda e encontra a Rua Daut, que ela está para os dois lados lá. Mas aí ele vai chegar, ele se perdeu numa quadra, tá ferrado, porque não tem uma, eu duvido, eu nem sei, viu? Chutei a Rua Daut, mas eu duvido que tenha a placa dizendo ali, aquela assim de cantinho, Rua Daut, de um lado, Avenida Rio Branco de outro. Eu duvido. Se nós não temos placas de sinalização de rua, como é que nós vamos querer ser? Não vou nem entrar nessa história de museu que fecha, museu que não abre, não estou nem entrando nessa. Então, algumas coisas nós precisamos começar do zero. Vamos combinar que... E se não começar, quanto mais tardar o início, mais difícil será. Mas veja bem, Claudemir, quando a gente fala... Podemos ver bem depois do intervalo? Claro. Então veremos bem, mas depois do intervalo.